Essas são então as síndromes arquetípicas. É muito fundamental que você entenda essas 7 e só essas 7, se você entender já está bem bom, tá? Agora, quando essas síndromes estão num nível muito alto, tipo 4 ou 5, elas podem gerar as síndromes derivativas. A primeira delas, desacoplamento mental, no MAPS D50, ela tem um paralelo aqui com o TEA, transtorno espectro autista, ou TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. No MAPS, a hiperatividade não está nem colocada dentro da síndrome, a hiperatividade está colocada dentro de um desequilíbrio do neocórtex, ou seja, é apenas um desequilíbrio neurológico, gente, é bem diferente em alguns pontos a leitura. Como é que a pessoa de fora vê o paciente? Ela está fora de sintonia. Tá fora, a gente tem a sensação que o paciente não está ligado na realidade, no presente, no aqui e agora, né? Ela está desconectada da realidade comum, ela está ausente. Essa é a sensação. Porque na realidade a criança que está diagnosticada com TDAH, muitas vezes ela simplesmente está com hiperatividade no neocórtex, com excesso de sinapse. Ela nem tem um desacoplamento mental. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado quando vier diagnóstico para vocês, porque às vezes o diagnóstico pode não ter absolutamente nada a ver com a síndrome, nem a arquetípica e nem a derivativa. O importante é você ver que o paciente, ou que a pessoa esteja ausente. Você tem a sensação que ela está desconectada, a pessoa está fora de sintonia. Isso é o diferencial do desacoplamento mental. É como se o mental do paciente estivesse fora. Tá certo? E isso varia de grau 1 a 5. Um desacoplamento grau 1 seria um TDAH bem leve. Aí um desacoplamento 2 seria ainda um TDAH um pouco mais grave, tá? Aí se a gente tiver, digamos, o nível 3 de desacoplamento, a gente pode dizer que a pessoa já tá recebendo um diagnóstico de autismo, mas ainda grau leve. Então a gente tem uma paridade, digamos, uma composição de um paralelo entre algumas terminologias, né? O MAPS trabalha dentro de um paralelo, para você vai ficar mais fácil se você receber um diagnóstico. Se você pegar um paciente com desacoplamento, é muito bom você tratar a síndrome arquetípica, ou também chamada síndrome maior, que está dentro desse desacoplamento. Traduzindo, você pega um paciente com autismo, tá? Ele tá desacoplado, tá fora. Se você acoplar, o sintoma da síndrome arquetípica que está escondida vai aparecer, ela vai ficar exacerbada, vai ficar evidente para as pessoas que tem uma síndrome maior lá dentro escondida, né? Então isso não é bom. Se você pega um paciente com desacoplamento, é bom você tentar descobrir qual que é a síndrome arquetípica que está causando esse desdobramento. Aí você trata a síndrome antes, se isso for possível. Ah, mas e se eu não consigo detectar qual que é a síndrome? Aí não tem jeito. Tem que explicar para a família que você vai fazer esse acoplamento e que aí a síndrome arquetípica vai aparecer. Ou seja, o paciente vai, de certa maneira, agudizar alguns sintomas. O que está escondido vai aparecer. Então é importante que você esteja consciente disso e faça essa opção de acordo com a condição que você tenha na hora. Se você conseguiu diagnosticar e tratar a síndrome que está oculta, antes é melhor. Agora, como é que o paciente está se vendo de dentro? Ele olha para ele mesmo e diz assim: estou altamente conectado com o que realmente me interessa. Gente, isso é uma coisa muito importante. Eu já atendi muito autista, que você tem a sensação que ele está desligado, ou mesmo criança com diagnóstico de TDAH. E ela está muito concentrada em alguma coisa. No caso do autismo, parece que eles estão concentrados em algo num outro plano invisível que a gente não consegue enxergar, tá? Mas, por exemplo, com sintomas nível mais leve. A gente teve uma vez, eu lembro bem de uma criança que nasceu uma galinha ali, teve uns filhotinhos, sabe? Teve os pintinhos e estava do lado da sala de aula. E a gente dentro do SINAD, que era uma metodologia que estava sendo pesquisada, eu estava conduzindo essa pesquisa, a gente tinha muito isso, a criança em contato com a natureza, a criança fazendo relatório, a criança fazendo aquilo que ela sentia vontade de fazer para estar com o portal límbico aberto, né? Então, essa galinha teve os filhotinhos ali do lado da sala. E a criança veio com esse diagnóstico e os professores se queixavam que ela era muito distraída, que ela não prestava atenção e tudo mais. E aí eu comecei a conversar com a criança e descobri que a criança sabia o dia que tinha nascido os pintinhos. Ela tinha dado nome para cada um dos pintinhos. Ela sabia até o dia que a Choca se afastou e ficou um pintinho para trás. Ela tinha acompanhado tudo aquilo que interessava para ela. E em cima disso, inclusive, que o SINAD foi desenvolvido, né? Uma metodologia fantástica para a sala de aula. Porque a gente motiva a criança a estar, digamos, interessado no que está acontecendo ali. Então, diversas experiências eu já tive tanto com pacientes ou processos assim de pesquisas,
que me mostraram que muitas vezes a pessoa que a gente pensa que está desacoplada, distraída, não, ela está concentrada. Isso que a gente tem que entender, mas está concentrado em algo que realmente interessa, e às vezes são coisas num plano que a gente não conhece, que a gente desconhece mesmo. É o caso do autismo, é um plano invisível. Então não está desconectado totalmente, está conectado com algo desconhecido pra gente, tá? Segundo, essa pessoa pensa assim, estou muito alerta, ela não se sente distraída, ela muito alerta, cuidando de níveis mais sutis, por isso não me distraio com coisas não importantes para mim. No caso do autista, o plano físico para ele não é importante. Está acontecendo alguma coisa em algum outro plano e ele não pode se distrair. E enquanto a gente não ajudar essa pessoa a resolver isso que está lá nesse plano oculto, você não vai conseguir o retorno, o reacoplamento do mental dessa criança ou desse adulto. E a gente sabe que esses desacoplamentos geralmente ou nascem assim ou acontecem ainda precoce, na infância. Pode adulto manifestar, pode, mas às vezes não é bem o desacoplamento, a gente tem que tomar cuidado. Às vezes o adulto já está com Alzheimer, demência, que já é outra coisa, é neurológico, acontece lá no cérebro. Então existe uma região do nosso cérebro límbico, perto do hipocampo, existe uma memória que a gente chama de memória imediata. E quando existe muita ansiedade, muito estresse, a adrenalina gera uma cascata hormonal. E dentro dessa cascata está o cortisol, que é o hormônio da morte. Então a gente tem diversos fatores que geram microlesões ou micro AVCs, micro derramezinhos em volta do hipocampo. E é justamente perto do hipocampo que está a memória imediata ou recente. Por isso que a pessoa demente, ela lembra lá da infância, mas ela não lembra o que ela comeu ao meio-dia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado de não confundir os diagnósticos. Então, se a pessoa está com a idade já mais adiantada e está ausente, ela pode estar com demência ou Alzheimer. Então, cuidado com isso. Então, esses sintomas, essas síndromes, geralmente elas aparecem ou a pessoa nasce com ela, ou elas surgem precoce na infância, né? Mas porque existe uma síndrome arquetípica dentro. Olha sempre para isso, tá? Tem que tratar arquetípica dentro. Não espere um retorno de autismo, uma reversão de sintoma de autismo, uma cura de autismo. A gente pode falar em cura? Pode falar em cura. Se você tratar a arquetípica que está dentro, a tendência... Qual que é a diferença de remissão de sintomas e cura? Você sabe? A gente hoje na medicina não usa muito o termo cura. Por quê? Porque cura significa nunca mais vai retornar aquele sintoma. E quem é que pode garantir que nunca mais vai retornar um sintoma? Então hoje na medicina a gente usa mais o termo remissão de sintomas. Houve a remissão dos sintomas do paciente. Se volta lá no futuro, tudo bem, a gente não falou que foi cura. Então, pra gente falar a palavra cura, é uma coisa assim que você tem que ter muita certeza que está falando, né? E aqui a gente pode dizer que se você tratar a síndrome arquetípica, que está dentro da derivativa, que seria o desacoplamento mental, aí sim, você pode ter a cura de um autismo. Mas sem curar a arquetípica, que está escondida dentro, não. Nem a remissão dos sintomas às vezes a gente consegue. Mas com o floral específico para desacoplamento mental, você pode ter uma pequena reversão, sim. Uma pequena remissão dos sintomas, mas sem a cura. A cura só se você tratar a arquetípica que está dentro. Vamos desdobrar esses sintomas para você um pouquinho. Então, desacoplamento mental, D50. Quais são as características? No nível 1, a pessoa ou a criança vai ter distração, dispersão, desatenção, é assim que você vai ver. Nível 2, são desacoplamentos pontuais da realidade. Então, de repente está presente e de repente está fora, fugiu. Tem também aí nesse nível uma ansiedade generalizada, e é aí que o pessoal começa a dizer TDAH, hiperativo também. É porque o desacoplamento está mais ou menos no nível 2. Nível 3, desacoplamentos mais frequentes da realidade. A criança, o adulto começa a ficar mais fora do que dentro. Aí você também vai ter nesse nível aqui, então, a impulsividade, a hiperatividade, não é isso? No nível 4, você vai ter desacoplamentos intermitentes da realidade. Ou seja, vai estar muito mais fora do que na realidade comum de todo mundo, né? Insônia, sono intermitente começam de maneira muito importante nessa fase. O paciente já está mais do lado de lá, então ele não tem mais esses hábitos, esses ritmos que a gente tem. E por fim, no nível 5, você tem o desacoplamento crônico da realidade. Total ausência, com explosões de raiva momentâneas, padrões repetitivos e todos os outros sinalizadores que a gente conhece como sendo os sintomas do autismo.